Quando eu era jovem, as pessoas achavam que eu era louco. Provavelmente eu era um pouco louco. Não sei. Todo mundo é um pouco louco. E algumas pessoas se recuperam, outras nunca se recuperam. Não tenho certeza se me recuperei, mas as pessoas tinham um certo medo de mim. Não porque eu as agredisse ou fizesse algo assim, mas porque eu pregava peças nelas. Por exemplo, na igreja, do balcão onde o coro estava localizado, eu observava quem dormia durante o sermão e eu teria um tubo e arroz. E eu atiraria arroz na cabeça deles. Ou, muitas vezes, quando íamos acampar, eu colocava, enquanto eles estavam dormindo, geleia nos sapatos deles, ou água morna no colchão deles quando acordavam. Eles achavam que tinham tido um acidente, sabe? Ou eu colocava creme de barbear nos rostos deles e de manhã estava seco e as meninas achavam que tinham ficado muito tempo ao sol e agora a pele delas estava descascando. E eu faria esse tipo de coisa de novo e de novo e de novo. E eu nunca faltava ideias. E as pessoas pensavam que eu era louco, ele é louco, ele nunca vai mudar. As pessoas mudam. Como a mudança acontece? Você pode estar nesta área e depois mudar para aquela área. Você pode fazer este trabalho e depois aquele trabalho. Você pode ser louco e depois normal. Você pode não fazer nada e ainda assim ser útil. Como a mudança acontece? Não podemos mudar, mas Deus tem o poder de mudar alguém. Deus mudou Paulo de um perseguidor para um apóstolo. Deus mudou pessoas na Bíblia, como o centurião romano ou como Maria. Nada é difícil demais para Deus. Eu me lembro de uma vez em que estávamos acampando e meu tio, que sabia consertar carros, me explicou que se você colocasse algo no escapamento e a fumaça do carro não pudesse sair se não houvesse escape, então o motor engasgaria e pararia de funcionar. Estávamos acampando com a juventude e eu tive uma ideia. Estávamos comendo milho. Depois que comi o milho, guardei o miolo, o centro do milho, e quando ninguém podia me ver, eu coloquei isso no escapamento do carro do pastor. Bem, imagine, depois que ele terminou de acampar na noite de domingo, queríamos ir para casa. Todo mundo ligou o carro. Quando o pastor ligou o carro dele, ele dirigiu por cerca de 10, 15 metros e o carro engasgou. E então o carro parou, porque o escapamento estava coberto e não havia saída de gases. Não havia lugar para a fumaça ir. Bem, todo mundo se reuniu em volta do carro do pastor. Eles levantaram o capô. Eles tentaram muito encontrar o que estava errado. Ninguém conseguiu consertar. Eles estavam meio desesperados. Então eu fui lá, como um homem muito espiritual. Eu disse: "Você orou sobre isso, pastor?" "Oh, Paulo, nós não pensamos em orar." "Bem, você deveria orar. Você é um pastor." Então eles oraram: "Senhor, ajude-nos a ligar o carro." Enquanto você ora, eu puxei o cabo do escapamento. E então, depois que eles oraram, quando abriram os olhos, quando ele tentou, o carro ligou. Uau, milagre! Uma das crianças não fechou os olhos durante a oração. E ele me viu tirando o milho do escapamento do pastor. Então ele disse ao pastor: o pastor perdeu a paciência dos santos." Ele disse: "Você é louco, você nunca vai mudar." Ele chamou meu pai. Minha mãe começou a chorar. "O que você vai fazer com esse garoto? Ele é louco." Meu pai disse: "Deus me mudou e Deus pode mudar qualquer um. Nós vamos orar e Deus vai mudá-lo. E Deus vai usar toda essa energia e ideias para algo bom. Deus tem o poder de transformar algo ruim em algo bom, uma maldição em uma bênção, uma perda em uma vitória." Então, como a mudança aconteceu? Quanto mais eu comecei a passar tempo em oração e estudo, a mudança não acontece por você mudar seu coração, sua mente, sua natureza, seu caráter. A mudança acontece quando Deus muda você. Você não pode mudar. Quanto mais tempo eu passava em oração e estudo, sem eu mudar a mim mesmo, quanto mais eu passei a entender Deus, conhecê-lo, caminhar com Ele e sua presença, quanto mais Deus entrava na minha vida, sem perceber, com o tempo, não da noite para o dia, devagar, com o tempo, mas de forma contínua, minha vida começou a mudar.
Eu não vi uma mudança de hoje para amanhã, mas 2 anos depois, ao olhar para trás, eu veria que eu estava aqui e agora estou aqui, assim como você não vê as crianças crescendo, mas elas crescem, e assim. Eu fui para a universidade, é uma longa história, e então eu não pude trabalhar como engenheiro por causa do sábado. Eles não me deixaram entrar no emprego que eu deveria conseguir. Então eu comecei um negócio e depois um segundo negócio, longas histórias. E então um terceiro negócio, muitos negócios. Um deles. Eu não vou contar a história de como comecei o negócio. Isso é um milagre, por si só. É uma história longa, boa e poderosa. Mas finalmente, quando eu consegui aquele negócio, foi um negócio lucrativo. Foi a direção de Deus. Foi uma resposta à oração. Estávamos indo muito bem. Naquela época, eu estava casado. Tivemos um e depois 2 filhos. 2 meninos maravilhosos, inteligentes e bonitos. Quase tão bons quanto eu. Tão bonitos quanto eu. Estou apenas brincando. Minha esposa é a bonita, não eu. Mas tivemos um negócio lucrativo. Ganhamos muito dinheiro. Não há razão para entrar em detalhes exigentes, números, mas ganhamos muito dinheiro. Muitas vezes, o salário que as pessoas ganhariam, se as pessoas ganhassem 2.000 por mês, nós ganharíamos 40, 50, 60 mil por dia. Muito dinheiro. Às vezes mais, às vezes menos. Mas o negócio era muito lucrativo. Eu me acostumei a ter dinheiro. Comecei a ter amigos e conexões, a conhecer melhor o prefeito, conhecer o chefe de polícia, conhecer o primeiro-ministro, conhecer pessoas em altos cargos. E eu me acostumei. Você se acostuma com um carro bonito, uma casa bonita, dinheiro, uma vida confortável, influência, conexões, poder. Você se acostuma e depois de um tempo é difícil mudar de vida. Quando você tem uma vida boa, pode ter qualquer férias que desejar. Você pode ter qualquer carro, qualquer roupa, qualquer TV, qualquer coisa que desejar, qualquer câmera fotográfica. Você pode ter o que quiser. Além disso, eu achava que era bom porque estava ajudando pessoas pobres. Eu estava ajudando pessoas sem emprego ou pessoas que estavam doentes. Eu estava ajudando a igreja, ajudando-os com o que precisavam. Dinheiro para evangelismo, dinheiro para construir uma igreja, dinheiro para uma viagem missionária, dinheiro para um programa. Eu pensei, eu devo ser um bom cristão, porque sou abençoado, sou inteligente, tenho uma boa vida, estou ajudando os pobres, estou ajudando a igreja. Estou dando dinheiro, e enquanto eu pensava que era humilde. Sem perceber, eu estava meio cheio de mim, orgulhoso. Além disso, não apenas orgulhoso, mas confiando em mim mesmo. As pessoas que realizam algo começam a confiar em si mesmas. Elas pensam que são sábias. Eles pensam que foram eles que fizeram isso, não Deus os abençoe. Então eu pensei que sou esperto, sou sábio, sei como ganhar dinheiro. Comecei a confiar em mim mesmo, a confiar na minha mente, nos meus métodos, nos meus negócios. Meus planos confiavam no meu pensamento e, por isso, eu me tornei um pouco teimoso. Eu sabia como fazer isso. Se as pessoas propusessem algo, eu dizia não, não, não. É assim que fazemos. Era do meu jeito, não havia outro jeito. Assim, eu me tornei não apenas orgulhoso, mas quando tinha dinheiro e poder, me tornei teimoso, como um burro. Ninguém podia discutir comigo. Se discutissem, perderiam, porque eu tinha o dinheiro. Então, eu era o esperto. Mas Deus tem uma maneira de reverter as coisas. Quando você confia em si mesmo. Às vezes, é preciso tocar o fundo, chegar ao fundo do poço, para acordar e mudar. Às vezes, nem percebemos como estamos. O coração é tão enganoso, se conhece, mas não se conhece. Somente Deus te conhece. Nem sabemos como realmente somos. Além disso, para nos mudarmos, pensamos que estamos certos. Discutimos com os outros porque achamos que estamos certos. E Deus permite desafios e crises para nos despertar e nos mudar. Porque nunca mudaremos, nunca aprenderemos a ter paciência, a menos que alguém nos incomode. Teríamos oportunidades para exercitar a paciência. Nunca aprenderemos a ter fé, a menos que passemos por uma crise. Sentimos falta de algo e precisamos disso. E assim temos que viver pela fé. Como você pode precisar de fé se não tem nenhuma necessidade?
Você exerce fé quando precisa de algo e não o tem. Nunca aprenderemos a humildade, a menos que passemos por algumas situações terríveis e assim por diante. Então, para Deus desenvolver nosso caráter, às vezes, Ele precisa permitir alguns desafios. Assim, aprendemos lições que, de outra forma, nunca aprenderíamos. Assim, cresceríamos. Caso contrário, nunca cresceríamos. Tantas vezes, quando você passa por uma crise, por um desafio, por um problema, você diz: Senhor, por favor, resolva esta crise. Pouco antes de você dizer: Senhor, ajude-me a crescer, dê-me fé, dê-me paciência. E então você diz: Senhor, resolva o problema no meu trabalho, resolva o problema na saúde, resolva o problema na família. Mas você não conecta os pontos. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se todas as coisas cooperam, isso significa que a crise também é necessária. Assim como você purifica o ouro no fogo, você purifica o caráter na crise. Se você realmente quer ser salvo, se você realmente quer crescer, se você quer ir para o céu, crises são necessárias. Eles ensinam lições que você nunca aprenderá. Eles fazem você crescer para que você se torne cada vez mais como Jesus. Eles o preparam para o céu. Eles o preparam para o serviço. Como você pode ajudar alguém em crise se nunca esteve em crise? Como você pode ensinar alguém a ter vitória se nunca conquistou vitória? Então, às vezes, em vez de dizer: Senhor, resolva este problema, você deve dizer: Senhor, se você permitir isso por uma certa razão, ajude-me a entender a razão e ajude-me a aprender a lição. Ajude-me a crescer nas áreas que eu preciso crescer, porque se você não crescer, terá que repetir a crise repetidamente. Assim, como você tem que repetir a aula quando não passa no exame? Mas se você crescer, passar no exame, aprender a lição, então você não precisa repetir a mesma crise novamente. Você pode passar para a próxima lição. Então eu estava naquele momento em que eu estava no poder, nos negócios, um pouco orgulhoso e um pouco teimoso, e esqueci de me usar e de usar você aqui para me ensinar algumas lições. As lições são necessárias. Às vezes pensamos que são uma maldição, mas são uma bênção.